mais uma vez, dando graça, dando vitória, Pai, e a cada um de nós recebemos a palavra com muita alegria, Pai, em nossos corações. Fica conosco, oramos e agradecemos, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seu lugar. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui pela primeira vez, conhecendo essa igreja, essa cidade. É bom, é uma alegria rever o pastor Aristeu, o filho dele, pastor Gedaías, e eu nos tornamos amigos na época que pastor Gedaías morava em Campinas com sua família e congregamos lá na mesma igreja. Então foi através do pastor Gedaías que conhecemos o pastor Aristeu. Também a alegria estar novamente com o pastor Hudson, que nos conhecemos numa conferência teológica lá em Rio Claro, alguns meses atrás. E agora está aqui para conhecer o núcleo, os formandos, os alunos e esta igreja. Que Deus abençoe poderosamente os irmãos. Em nome da diretoria nacional da ITAD, eu quero parabenizar esta turma formandos por esta conquista, esta vitória. Por alguns anos de muito estudo, luta, sacrifício, mas hoje estão recebendo a recompensa. E agora os irmãos fazem parte dos mais de 70 mil alunos que já concluíram os cursos, se formaram dos cursos da ITAD. Então os irmãos estão de parabéns, e quem fez curso básico tem curso médio esperando. Quem fez curso médio tem o avançado esperando. E depois, quem tiver coragem, tem mestrado em teologia e doutorado em teologia também. Então, aguardamos os irmãos. E gostaria que no final, vou pedir permissão para fazer esse pedido para, no final desse trabalho, tirarmos uma foto para a revista da ITAD, uma foto com os formandos, com a diretoria e com os alunos que estão presentes esta noite. Queremos tirar uma foto para publicar na revista, deixando todos os alunos da ITAD cientes desse trabalho. Também desejo parabenizar a diretoria deste núcleo, na pessoa do pastor Hudson, pela formação desta turma de formandos. Os irmãos também da diretoria estão de parabéns. O sucesso do núcleo depende dos esforços e da dedicação dos membros do núcleo. E hoje estamos vendo os resultados. Então, os irmãos do núcleo, da diretoria do núcleo, estão de parabéns. Também quero parabenizar as igrejas e congregações representadas por esta turma de formandos. Esses alunos agora são aptos para pregar, ensinar e anunciar a palavra de Deus da melhor forma possível. Eles são investimento da igreja no seu futuro até Jesus voltar. E desejo parabenizar os familiares desses formandos, porque por um tempo os irmãos lançaram mão ou abriram mão do seu cônjuge, filho, filha, pai, mãe, para que pudessem fazer o seu curso. Então essa é a sua conquista também. Parabéns para os familiares desses formandos. E queremos convidar todos para estudar a palavra de Deus com a ITAD, assim fazendo entrando no grupo de mais de 300 mil alunos que já fizeram os cursos da ITAD nos seus 47 anos. Então, prossigamos em estudar e conhecer a palavra de Deus. E quero encorajar e incentivar os irmãos formandos, agora que concluíram seu curso, procura cada oportunidade para pregar, anunciar, ensinar a palavra de Deus. Não guarda para si mesmo essas verdades que podem transformar vidas, mas proclama a palavra de Deus. E minha oração para cada um dos irmãos é que Deus use os irmãos para impactar a sua igreja, seu mundo, poderosamente, e com o incentivo de expandir a igreja e glorificar o nome de Jesus. Amém. Parabéns mais uma vez. Eu convido os irmãos para abrirem a apostila para o esboço que está solto,
que hoje vamos falar da doutrina dos apóstolos. Tomando por base Atos 2:42, que já lemos algumas vezes esta noite. Encontramos nesse versículo os 4 pilares da igreja primitiva em Jerusalém, onde tudo começou. Diz que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa foi a fórmula que iniciou a maior religião no mundo até hoje, com cerca de 2 bilhões de adeptos nas suas diversas formas. E nós vamos concentrar hoje no primeiro pilar, a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina ensinada pelos apóstolos era baseada na verdade, pois eles ouviram seu mestre declarar em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus declarou mais ainda em João 14:16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, qual era essa doutrina dos apóstolos, na qual a igreja perseverou, sendo que o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda? Qual era a verdade que eles ensinaram ao povo? Era tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos quando andava nesta terra. Os apóstolos, escolhidos por ele, passaram 3 anos com ele, observando, ouvindo, aprendendo e imitando os seus mandamentos e ensinos. Mais tarde, eles teriam a responsabilidade de passar todo esse ensino para a igreja, o que fizeram com grande efeito debaixo da influência e do poder do Espírito Santo que receberam no dia de Pentecostes. Isso foi confirmado em Atos 4:3, que diz, então eles, se referindo aos chefes religiosos, interrogando Pedro e João, depois de curarem aquele mendigo coxo na porta formosa do templo, e eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então esses apóstolos ouviram, prestaram atenção ao ensino de Jesus e depois, quando Jesus voltou ao céu, colocaram em prática tudo que ele ensinou. Eu tenho um amigo com o nome de pastor Neil Kennedy, lá dos Estados Unidos, que é primo de quarto grau do ex-presidente americano John Kennedy. E pastor Neil Kennedy disse o seguinte, quando Jesus queria mudar o mundo, ele escolheu 12 homens. E aqueles 12 pegaram o ensino de Jesus e transmitiram para a igreja. Os apóstolos receberam para ensinar ao povo o que Jesus passou para eles, quando ele disse lá em Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois que Jesus ressuscitou, Atos capítulo 1, versículos 1 a 3, fala como Jesus continuou ensinando muitas verdades aos seus apóstolos por 40 dias até a sua ascensão. Os apóstolos tinham muito ensinamento baseado nas verdades que Jesus transmitiu para passar para a nova igreja. Essa doutrina dos apóstolos foi transmitida à igreja através da ferramenta do ensino, demonstrando que o ensino é um dom e ministério importantíssimo no reino de Deus e na igreja.
A pregação também é uma ferramenta poderosa para a igreja e seus obreiros utilizarem. Mas existem algumas diferenças entre a pregação e o ensino. A pregação é motivacional e tem uma mensagem dirigida para o momento, enquanto o ensino envolve um processo de aprendizagem que fica mais permanente na vida dos ouvintes. O ensino deixa os ensinamentos da palavra de Deus enraizados na vida dos ouvintes. Eu li essa frase que gostei. A pregação gera curiosos, o ensino gera discípulos. A tendência da pregação é de ser dinâmica, e o ensino é mais sistemático. Como consequência, o ensino pode ser considerado menos importante, quando na realidade o ensino precisa ter o mesmo destaque na igreja. A igreja precisa investir no verdadeiro ensino bíblico por causa de algumas realidades. A primeira é que o ensino é uma obrigação bíblica. Há diversos mandamentos nas Escrituras Sagradas que exortam o povo de Deus a estudar, gravar e praticar a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículos 6 e 15. Paulo escreveu: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o aproveitamento seja manifesto a todos. E Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo. Como obrigação bíblica, o ensino bíblico e verdadeiro traz benefícios para a família, pois esse ensino deve começar em casa. Eu sempre bato nessa tecla, que o ensino bíblico tem que começar em casa. Deuteronômio 6, versículos 6 a 8, diz que os pais devem expor à família as verdades da palavra de Deus em todas as oportunidades possíveis. Diz lá, quando os seus filhos levantarem, quando deitarem, quando andarem pelo dia, ensinando eles as verdades da palavra de Deus. Isso começa com instrução individual aos filhos e com culto doméstico, diário, em casa, onde a família se reúne por alguns minutos e alguém lê um trecho da palavra de Deus e alguém dá uma explanação do que foi lido e alguém da família faz uma oração. Isso não precisa demorar, pode levar apenas alguns momentos. Mas, meus irmãos, eu e minha esposa descobrimos anos atrás que o nosso dia vai muito melhor quando iniciamos ele na presença do Senhor juntos. Foi em culto doméstico com nossas famílias que ambos, eu e minha esposa, aceitamos Jesus como Salvador. Numa idade cedo, aceitamos Jesus. Então, meus irmãos, começando bem cedo, nós precisamos fazer culto doméstico para ensinar os nossos filhos. E até hoje, eu e a irmã Beth iniciamos o nosso dia fazendo culto doméstico, depois de tomar café da manhã. Eu li outro dia que 50% dos casamentos acabam no divórcio. E 26% dos casais que frequentam a igreja juntos acabam se divorciando. Mas 0,006% dos casais que oram juntos acabam se divorciando. Então, meus irmãos, é importante o casal, bem como a família, passar tempo junto a cada dia na presença do Senhor. O ensino bíblico que a família recebe na igreja complementa esse ensino da palavra de Deus no lar e também transmite aos pais o que deve ser ensinado aos filhos. Assim, a igreja é parceira com o lar
no ensino bíblico verdadeiro. Nossa tendência é deixar o ensino bíblico dos nossos filhos para a igreja. Mas os irmãos pararam para pensar quanto pouco tempo nossos filhos passam na igreja cada semana? Talvez 2 horas na escola bíblica dominical, se frequentarem, e o culto à noite. Talvez 2 horas. E se tiver mais um culto durante a semana, talvez mais 2 horas. Mas o resto da semana, seus filhos passam em casa ou na escola. Então, o ensino bíblico precisa começar em casa. Eles têm que aprender a palavra de Deus em casa também. O Jonathan Edwards foi um famoso pregador e avivalista nos Estados Unidos, há cerca de 200 anos atrás. Ele criou sua família na palavra de Deus. Ele também foi pastor, evangelizou os índios e até fundou a universidade que é hoje conhecida como a grande universidade de Princeton. Mais de 100 anos depois do seu falecimento, um jornal lá na América fez uma pesquisa dos descendentes de Jonathan Edwards até a 4ª geração. E descobriram, entre essas 4 gerações de descendentes do Jonathan Edwards, o homem de Deus, que criou sua família na casa de Deus. Encontraram entre seus descendentes um vice-presidente dos Estados Unidos, uma primeira-dama dos Estados Unidos, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 13 presidentes de faculdades e universidades, 65 professores universitários, 100 pregadores e missionários, 60 autores famosos, 295 formandos de faculdades e universidades, 8 governadores, embaixadores em outros países e outros cargos políticos. O mesmo jornal também pesquisou os descendentes de um homem chamado Max Jukes, um famoso ateu e criminoso da mesma época do Jonathan Edwards. E descobriram entre seus descendentes até a 4ª geração, descobriram 400 alcoólatras, 310 pobres e mendigos, 150 criminosos, 7 homicidas e 190 mulheres foram prostitutas. Comparando as 2 famílias, seus descendentes, meus irmãos, acho que é importante criar nossos filhos na casa de Deus e na palavra de Deus, começando em casa. Agora, a segunda realidade sobre o ensino bíblico verdadeiro é que esse ensino das verdadeiras escrituras sagradas traz benefícios pessoais. O primeiro benefício é de trazer um conhecimento profundo da palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia serve de base para a nossa existência. Receber o ensino dela aumenta a nossa fé, pois a fé é pelo ouvir, vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, diz Romanos 10, 17. A verdade da palavra de Deus, quando nós lemos e absorvemos a palavra de Deus, santifica o crente através de um processo que leva a nossa vida a agradar a Deus. Jesus orou ao seu Pai em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que o verdadeiro ensino da palavra de Deus é utilizado para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir e nos instruir em justiça, para que nos tornemos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo destacou o fato de que o jovem pastor Timóteo recebeu instrução bíblica em casa da sua mãe e avó, desde cedo na vida. E como resultado, ele chegou a ser obreiro e companheiro de confiança do apóstolo na obra de Deus.
Quem quer ver a vontade de Deus cumprida na sua vida e na vida dos seus filhos, vai estudar e ensinar as verdades que vêm da palavra de Deus. Outras religiões e outros ramos do cristianismo se baseiam na autoridade humana e nas tradições do homem que levam à escravidão espiritual e para a falta de poder espiritual. Mas o crente fundamenta sua vida no poder da palavra de Deus. Foi comentado que o meu pai realizava cruzadas evangelísticas no Brasil, também no exterior, durante 30 anos, onde ele viu 1.800.000 pessoas aceitando Jesus, e milhares de curas e milagres e prodígios. E certa vez ele foi convidado para pregar uma cruzada na Índia. Ele chegou lá, foi recebido pelo missionário americano que convidou ele. E a cruzada era realizada à noite, durante 3 noites. Então, durante o dia, esse missionário levava o meu pai para passear, para ele conhecer o país, o povo e a cultura da Índia. E à noite eles realizavam a cruzada numa praça da cidade. E num desses dias, eles foram ver uma grande estátua de Buda, quase 30 metros de altura, coberto de ouro. Ficaram lá observando essa estátua e viram uma mãe chegar ao pé da estátua carregando sua filhinha de 5 anos no colo, que estava doente. Quando ela chegou ao pé da estátua, ela se dobrou, deitou a criança no chão e começou a rezar, balançando o corpo para frente e para trás, pedindo para o Buda curar sua filha. E ela ficou tão angustiada que certa vez ela bateu a testa no pé da estátua e começou a sangrar, e deixou sangue no pé da estátua. Quando os monges budistas viram aquilo, eles chegaram correndo, gritando. Alguns arrastaram a mãe e criança para longe, enquanto outros tentavam tirar o sangue da estátua. Quando meu pai e o missionário viram aquela cena, ficaram revoltados. E o missionário foi lá falar com aquela mãe, falando da cruzada aquela noite, para ela ir e levar a criança, porque Jesus poderia curar a criança. Quando meu pai e o missionário chegaram no local da cruzada aquela noite, subiram no palanque lá na primeira fileira. Estava sentada no chão a mãe com a criança doente no colo. E durante o culto, eu tinha falado que outras religiões se baseiam na autoridade humana e nas tradições dos homens que levam à escravidão espiritual. E durante o culto, meu pai viu esses bichos correndo de um lado para o outro que pareciam ratos, mas tinham o tamanho de gato. E então ele perguntou para o missionário ao seu lado: que animal é esse? Que bicho é esse correndo de lá para cá? Parece ser rato, mas é tamanho de gato. E o missionário riu e disse: pastor Bernardo, não reconhece rato? E meu pai disse: é rato. São enormes, porque eles não matam esses bichos. E o missionário disse: pastor Bernardo, não fala isso aqui não. Porque esse povo hindu e budista crê na reencarnação. E eles acham que esses ratos podem ser familiares ou amigos que morreram e voltaram numa outra vida como rato. Então eles não tocam nesses ratos. Ah, meu pai ficou revoltado. Ficou tão revoltado que aquela noite ele pregou debaixo de uma forte unção do Espírito Santo. E quando ele terminou, convidou as pessoas à frente que queriam aceitar Jesus. Aquela mãe veio trazendo a criança doente no colo. Depois de orar por aquelas pessoas, ele chamou os enfermos para a frente e recebeu oração. E aquela mãe chegou com a criança no colo. E meu pai e o missionário estenderam suas mãos sobre aquela multidão. E quando meu pai terminou a oração dizendo amém, ele abriu os olhos e olhou na primeira fileira. E lá estava a mãe, sorrindo, a filhinha de 5 anos de pé ao seu lado, sorrindo, porque ficou curada.
pelo poder de Jesus, depois de ouvir a pregação da poderosa palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso quer dizer que a mensagem da poderosa palavra de Deus vai onde nenhum homem consegue ir, penetra até o interior da pessoa e traz uma transformação que nenhum medicamento, nenhum médico, psiquiatra, psicólogo, sociólogo, político ou pregador pode trazer, mas a mensagem da poderosa palavra de Deus traz essa transformação. A mensagem da Bíblia tem poder para convencer e mudar as pessoas, pois ela faz o que ninguém consegue fazer. Sua mensagem, com suas palavras poderosas, impelidos pelo Espírito de Deus, transformam vidas e faz o sobrenatural. Nos anos 80, meu pai realizou uma cruzada na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E certa noite da cruzada, ele estava sentado no palanque e viu uma família trazendo um homem numa cadeira, paralisado numa cadeira de rodas até a frente da multidão. E o corpo desse homem, os braços, as pernas e todo o corpo estava todo torto devido a uma doença que ele sofreu anos atrás. E quando meu pai estava pregando aquela noite, ele começou a ouvir barulho de pipoca, pipocando. Então, enquanto ele pregava, foi procurando uma multidão onde estava o pipoqueiro fazendo pipoca para vender para o povo. Foi pregando, olhando, não viu. Quando ele olhou na frente da multidão, ele viu de onde vinha aquele barulho. Aquele barulho de pipoca pipocando era o barulho dos ossos daquele homem se endireitando, até que ele ficou de pé totalmente curado. E o milagre não aconteceu no final do culto, quando meu pai orava pelos enfermos. Aconteceu enquanto meu pai estava pregando a poderosa palavra de Deus. Assim cumprindo Salmos 107:20, que diz: e o Senhor enviou sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Meus irmãos formandos, essa poderosa palavra que os irmãos estudaram e agora podem proclamar para esse mundo necessitado. Vemos em Mateus 4 que Jesus usou a verdadeira palavra de Deus para resistir às tentações lançadas pelo diabo, porque Jesus conhecia as Escrituras. Qual foi a defesa dele quando o diabo tentou ele? Ele clamou ao Pai, ele convocou os anjos, ou ele voltou a orar e jejuar? Não, ele se defendeu citando versículos da palavra de Deus no Antigo Testamento. A primeira tentação, ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para a segunda tentação, ele respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, ele respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o diabo não resistiu diante dessa defesa e foi embora, porque a palavra de Deus tem poder. Também, meus irmãos, o ensino bíblico verdadeiro pode ser usado na obra de evangelismo. Foi o padrão que Jesus estabeleceu lá em Mateus 28, 19 e 20. Ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós podemos evangelizar com base em tudo que aprendemos da palavra de Deus e depois participarmos do discipulado novo convertido até que ele esteja pronto
para evangelizar também e ensinar. E assim o ciclo continua. Nós aprendemos, evangelizamos. Quem nós evangelizamos vai aprendendo para evangelizar e por diante. E assim o evangelismo e o ensino andam de mãos dadas. Um segue ao outro. E a terceira realidade sobre esse ensino é que ele é um padrão encontrado na própria palavra de Deus. É o padrão para defender a igreja contra a proliferação de doutrinas falsas e heresias que tentam contagiar os salvos. E tem bastante heresia e doutrina falsa circulando hoje. Podemos ver no Novo Testamento que os evangelhos e boa parte das epístolas foram escritos para combater as doutrinas falsas. O ensino bíblico e verdadeiro identifica qual doutrina é verdadeira e qual é falsa. O ensino bíblico e verdadeiro identifica qual doutrina é verdadeira e qual é falsa. É o que os bancos fazem para treinar seus funcionários a identificar notas falsas. Eles ensinam seus funcionários, os caixas, para identificar notas verdadeiras, porque há muitas maneiras de falsificar notas. Portanto, se o funcionário familiarizar-se com notas verdadeiras, facilita identificar as falsas. Semelhantemente, a igreja consegue identificar as heresias e doutrinas falsas, estudando e ensinando a verdadeira palavra de Deus. Esse ensino da palavra de Deus é um padrão bíblico, porque é uma das atividades principais da igreja e dos obreiros. Em 1 Timóteo 4, 11 e 13, Paulo diz, ele deu a ordem para aquele jovem pastor Timóteo, manda estas coisas, ensina-as, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Em 1 Timóteo 5 e 17, Paulo diz, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O obreiro que merece honra é aquele que ensina corretamente a palavra de Deus. A Bíblia é uma ferramenta necessária no desenvolvimento do obreiro e seu ministério. 2 Timóteo 2 e 15, Paulo escreveu, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. E versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva, nosso maior teólogo das Assembleias de Deus, e que também foi um dos cofundadores da ITAD, junto com meu pai, e foi vice-presidente da nossa faculdade, FAITAD, quando existia. Ele disse o seguinte sobre esse versículo 15, de apresentar, o obreiro apresentar-se a Deus aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Ele diz, meus irmãos, ele diz que é um processo contínuo, não é algo que fazemos só uma vez, nos apresentamos a Deus uma vez para sermos aprovados por Ele, mas é um processo contínuo que devemos sempre fazer. O uso correto da verdadeira palavra de Deus vai trazer a aprovação de Deus para o obreiro e seu ministério. Conforme em 1 Timóteo 3 e 15, o obreiro tem que ter a capacidade para ensinar as verdades das Escrituras Sagradas. Pois diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma mulher, vigilante, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O obreiro deve concentrar-se em fazer o preparo necessário para transmitir a verdadeira palavra de Deus, seja na pregação ou no ensino. Esse é o tipo de obreiro que lê e estuda a Bíblia diariamente para abastecer o seu próprio conhecimento bíblico. Esse obreiro não fica satisfeito ou acomodado com seu nível de conhecimento bíblico e teológico, mas procura aumentar esse conhecimento. Esse obreiro lê, medita, estuda a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele medita na Bíblia, ele estuda a Bíblia e ora cada dia para o seu próprio bem espiritual e para ensinar aos outros. Este foi o segredo do ministério dos apóstolos na igreja primitiva, pois eles declararam em Atos 6 e 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Meus irmãos, quando eu vou no médico, e esse ano visitei diversos médicos devido ao meu diabetes, reumatismo e outras coisas. E cada consultório que eu entrei, eu olhei na parede para ver quantos certificados e diplomas o médico tinha. Eu entrava lá, eu via na parede o diploma da escola de medicina, onde o médico fez seu curso. E eu vi lá certificados de outros cursos que ele fez, curso de especialização na sua área e curso oferecido para a área dele, diversos certificados. E eu fiquei contente, fiquei aliviado, porque eu sei que aquele médico se preocupa com seus pacientes. Ele procura fazer o melhor possível. Ele procura ficar atualizado na sua área de medicina para poder cuidar bem dos seus pacientes. Então ele vai se melhorando, ele vai se atualizando, fazendo cursos e aprendendo tudo que pode. Agora, se eu entrasse no consultório de um médico e visse na parede só um diploma lá, diploma da escola de medicina lá de 1950 ou 60, e nada mais, eu ficaria preocupado, pensando, esse médico não se preocupa com os pacientes, ele não quer se atualizar, ele não quer saber os novos medicamentos que o paciente pode usar, ele não se importa com os pacientes. Semelhantemente, meus irmãos, nós, o povo de Deus e nós, obreiros de Deus, precisamos sempre nos atualizarmos na palavra de Deus, precisamos fazer cursos, precisamos estudar mais e mais a palavra de Deus para sermos mais impactantes, mais eficazes no ministério da palavra de Deus. E outra coisa que eu quero alertar a igreja dos obreiros sobre o seguinte: já notaram que hoje em dia todo mundo está estudando? Vai para o serviço durante o dia, à noite está lá na faculdade. Tem adultos que estão estudando na escola, fazendo curso supletivo, e pensam depois de estudar na faculdade, porque todo mundo quer aprender. O povo aprendeu que um diploma ou certificado de uma faculdade arruma um emprego melhor. Então todo mundo está estudando. O que acontece com nós obreiros? O povo, então, que está estudando, aprendendo mais e mais, eles querem ouvir pregação e ensino de altura. Querem ouvir pregação e ensino de qualidade. Querem ouvir pregação e ensino a nível que eles estão estudando. Senão eles vão procurar a igreja que tem. Então nós, obreiros, e nós, povo de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus mais e mais para conhecer ela melhor. E assim a igreja vai aumentar, a igreja vai ser edificada através do ensino da palavra de Deus.
Nos últimos 2, 3 anos, tenho participado de diversas formaturas de núcleos da idade no Brasil. E uma coisa interessante, eu estou vendo famílias inteiras se formando pela idade. Eu tenho fotos de alunos, pais e seus filhos, adolescentes ou jovens, que também fizeram a idade e estão se formando juntos. Isso me alegra, isso me incentiva. Eu fico contente porque se esses jovens e adolescentes fizerem seu curso básico, curso médio, fizerem o curso superior, o avançado, depois resolverem fazer o mestrado e o doutorado, então, para mim, a igreja vai ficar mais segura doutrinariamente, porque vamos ter jovens e adolescentes futuramente que são sólidos na palavra de Deus, estudaram a palavra de Deus, sua fé ficou mais sólida, eles vão contribuir ainda mais para a igreja e seu ministério. Então, nós precisamos mais e mais estudar a palavra de Deus. Para encerrar, o verdadeiro ensino bíblico sempre foi um padrão na palavra de Deus, como vemos no seu desenvolvimento através dos séculos. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi convocado periodicamente pelos reis e sacerdotes para ouvir a leitura e o ensino das Escrituras sagradas. Durante o exílio na Babilônia, surgiram as sinagogas, onde o povo judeu aprendeu as Escrituras, nos cultos, nas reuniões das sinagogas e nas escolas das sinagogas, onde as crianças começaram a estudar com a idade de 6 anos. Reconhecemos o apóstolo Paulo como um dos maiores missionários, pregadores, mestres e teólogos do cristianismo, além de ser escritor de metade do Novo Testamento. Ele teve seu início como menino, estudando na sinagoga, na sua cidade de Tarso, e depois como adolescente em diante, estudando aos pés de Gamaliel, o grande mestre do judaísmo, em Jerusalém, citado em Atos capítulo 5. Paulo diz que chegou a ser hebreu de hebreus e, segundo a lei, fariseu. Ele virou o judeu perfeito. Ele estudou tudo que foi possível estudar da teologia judaica, que serve de base para a doutrina e teologia cristã. Quando se converteu, Pedro usou aquele conhecimento profundo para ensinar e proclamar e escrever a palavra de Deus sob a inspiração do Espírito Santo. Ele mesmo disse em Atos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Os resultados do verdadeiro ensino bíblico são vistos na igreja em Antioquia, em Atos capítulo 11, que foi a primeira igreja a superar a barreira do cristianismo judaico e incluir os gentios. Essa igreja foi fundada por crentes judeus que evangelizaram os gregos. Essa igreja precisava de um bom pastor, então a igreja de Jerusalém enviou Barnabé, o melhor candidato, porque ele era um homem de bem, de uma boa reputação, e era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E quando ele chegou em Antioquia, ele se alegrou em ver o potencial dessa nova igreja. Mas Barnabé percebeu que ele precisava de ajuda para dirigir e ensinar aquele povo gentio que não tinha sido criado nas Escrituras do Antigo Testamento, como os crentes judeus foram. Então ele foi até Tarso buscar o novo convertido Saulo, erudito nas Escrituras, e que foi criado na cultura grega em Tarso. Barnabé colocou Saulo como copastor, e os dois ensinaram as verdadeiras Escrituras para a igreja. Atos 11, 26 diz que os dois ensinaram muita gente durante um ano,
Como consequência, foi lá que os crentes, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez. O termo significa imitador de Cristo. Cristão, imitador de Cristo. Porque quando o povo de Antioquia olhava e observava a vida dos crentes, viram que eles imitavam o seu mestre Jesus. Então, os crentes ganharam o nome de cristãos, confirmando que o verdadeiro ensino bíblico, dado por ensinadores preparados, vai produzir verdadeiros discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, esses resultados e outros virão quando o verdadeiro ensino bíblico se tornar uma prioridade da igreja, de seu ministério e dos obreiros. Que todas as igrejas se despertem para implementar o ensino da palavra de Deus, para elas serem edificadas e para fortalecer a fé e conhecimento bíblico do povo de Deus. Amém? Amém. Nesses últimos momentos, vou contar mais um caso de quando meu pai realizou uma cruzada na cidade de Niterói, em 1972. Foi realizado no ginásio de esportes, lá que cabia 16 mil pessoas. Naquela época, as cruzadas duravam 7 dias, e cada noite aquele ginásio estava lotado. Na quarta, Jesus, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Ocorreram muitos milagres e curas, libertações. Mas na quarta-feira de manhã da cruzada, meu pai levantou e, como era costume dele, começou a orar, buscando de Deus a mensagem que ele deve pregar aquela noite na cruzada. Uma nova mensagem, uma antiga mensagem que o povo não tinha ouvido ainda. Ele passou o dia em oração e jejum e Deus não deu mensagem para ele. Às 18 horas, ele começou a se arrumar para ir na cruzada sem mensagem. Às 19 horas, ele desceu do seu quarto no hotel para a recepção e entrou no carro que levaria ele para a cruzada, sem mensagem. Às 19h30, ele subiu no palanque, deu início ao culto, sem mensagem. O culto correu normalmente, com os hinos cantados, um grande coral cantou hinos, e o pastor Vitorino Silva, cantor, cantou 2 louvores e houve leitura bíblica. Meu pai, sem mensagem, e orando: Senhor, o que vou fazer? Daqui a pouco eu vou ter que levantar para pregar sem mensagem. O que vou falar? Enquanto o pastor Vitorino estava cantando seus 2 hinos antes da pregação, o Espírito Santo disse para o meu pai: conta 2 milagres que Jesus operou aqui na terra. E meu pai disse: o quê? E o Espírito Santo repetiu: conta 2 milagres que Jesus operou aqui na terra. Então meu pai abriu para o Evangelho de Marcos, procurou 2 milagres, chegou a vez de pregar, e ele levantou, cumprimentou o povo e disse: meus irmãos e meus amigos, hoje eu não vou pregar porque Deus não me deu uma mensagem. Houve um silêncio dentro daquele ginásio. Ele continuou dizendo: mas o Espírito Santo me mandar contar 2 milagres que Jesus operou aqui na terra. Ele começou a contar o milagre de Bartimeu, o cego, que Jesus curou lá em Jericó. E depois ele contou o milagre daquele homem enfermo que foi levado pelos amigos no seu leito até a casa onde Jesus estava, mas a multidão era tão grande que não conseguiam entrar na casa. Então eles subiram no teto, abriram um buraco no teto e desceram um homem na frente de Jesus. E na hora que meu pai tinha os 4 amigos do homem descendo ele na frente de Jesus, meu pai ouviu e depois viu um barulho, um movimento lá no alto das arquibancadas.
ele viu cerca de 200 pessoas de pé louvando a Deus. Agora, uma coisa que perturbava meu pai era qualquer movimento, barulho durante a pregação, porque ele achou que todo mundo deve prestar atenção à pregação da palavra de Deus. Então ele chamou o diretor das cruzadas, mandou ele subir lá, ver o que estava acontecendo, e mandar aquele povo ficar quieto, sentado, até o final. Então o diretor correu lá para cima para ver o que estava acontecendo, enquanto meu pai continuou contando a história. 2 minutos depois, meu pai viu o diretor da cruzada lá em cima, com as mãos levantadas, glorificando a Deus. Então meu pai chamou ele de volta. E o homem voltou, trazendo uma família com ele. Pai, mãe, 5 filhos. E a cada 5 passos, a mulher parava para abraçar e beijar seu marido e cada um dos seus 5 filhos. Quando finalmente chegaram no palanque, meu pai disse para o diretor: o que aconteceu lá? E o diretor disse: pastor Bernardo, deixa a mulher contar. Então meu pai chamou ela e disse: minha senhora, nos conta o que aconteceu lá em cima e por que demorou tanto a senhora chegar aqui com sua família. Ela arrancou o microfone da mão do meu pai e disse: pastor Bernardo, eu tenho 38 anos de idade. Eu nasci cega. Eu vivia no mundo de escuridão. Eu casei com esse homem, dei à luz a esses 5 filhos sem ver seus rostos. Mas hoje, enquanto o pastor contava os milagres de Jesus na Bíblia, ele me visitou lá na arquibancada, tocou nas minhas vistas, e agora estou enxergando pela primeira vez na minha vida. E meu pai disse: minha senhora, você pode beijar, abraçar a família enquanto quiser. E aí ele aproveitou o momento quando o povo estava dando glórias a Deus, ele aproveitou o momento para dar o convite. Centenas de pessoas chegaram para aceitar Jesus como Salvador. E depois ele orou pelos enfermos, e Jesus continuou operando milagres, curas, libertações e sinais e maravilhas. E quando meu pai e sua equipe saíram daquele ginásio à 1h30 da madrugada, ainda tinha 10 mil pessoas lá de pé, glorificando a Deus por tudo que aconteceu, glorificando a Jesus por tudo que aconteceu. Como foi que aconteceu? Foi porque um conhecido pregador de cruzados pregou uma mensagem poderosa. Aconteceu porque uma mensagem poderosa foi entregue? Não, aconteceu apenas com a contagem de 2 milagres que Jesus operou na terra. E vidas foram transformadas, porque esse é o poder da doutrina dos apóstolos. Esse é o poder da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos estudá-la e vamos procurar ela. Que Deus abençoe os irmãos.